Pode brilhar mais uma vez a luz, há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente? O amor será eterno novamente. É só ouvir essa famosa canção de Alcione que logo nos vem em mente a regra do jogo. Uma grande telenovela das 9, só que não, né, gente? Que a trama não fez muito sucesso. Porém eu gosto, gente. Eu gosto muito de A Regra do Jogo. Eu acho uma novela legal, divertida. O autor vinha de Avenida Brasil, né, que foi um grande sucesso. Porém, nesta novela ele não repetiu o mesmo feito, sabe? Todo mundo esperou uma nova Avenida Brasil e nós recebemos mais uma novela. Não foi nenhum sucesso estrondoso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa novela, comentar alguns personagens, falar um pouco do que aconteceu na novela. Então, gente, a trama, para começar, terminou com uma audiência, uma média final de 29 pontos. E na época a meta era 35, então a novela ficou abaixo da meta, não atingiu o êxito de audiência. Porém, na reta final, ela teve uma boa repercussão. Quando ela chegou na semana 20, que a história começou a se desenrolar, de verdade, né? Porque a gente teve aí os probleminha até começar a desenrolar. Foi lá pro capítulo 100, mais ou menos, que a trama começou a desenrolar. A audiência conseguiu chegar nas casas dos 30 pontos e ficou só acima disso. Porém, contabilizando toda a exibição da trama, ela não teve um êxito muito grande. Então agora a gente vai falar um pouquinho a sinopse dessa telenovela. Vou ler para vocês a sinopse. Basicamente, gente, Romero Rômulo, vivido por Alexandre Nero, ele é um ex-vereador que tem uma vida menos óbvia do que parece. A gente vê ele, a gente já pensa que ele é claramente aquele... Como é que é o nome que a gente dá, gente? A gente pensa que ele é um ativista de direitos humanos que fica lá cuidando das causas sociais, resolvendo esses problemas, e que ele é uma pessoa boa, só que logo, assim, no início da novela já mostra que ele é um pouco mau caráter, já que ele finge que ele tem uma vida simples, porém na encolha ele vive uma vida cheia de luxo. O primeiro exemplo disso é que quando ele chega em casa, ele chega com uma Fiat Uno. Ele já sai com outro carro, um carro de luxo. Então, é uma jogada antiga já do autor, do João Manuel Carneiro, o autor da trama, que fez isso em A Favorita, no qual a gente não sabia quem era a vilã e quem era a mocinha. Nesse caso, ele trouxe isso para apenas um personagem, que foi o personagem do Alexandre Nero, que era o Romero Rômulo. A gente não sabia se ele era o mocinho ou se ele era o vilão. Só que em certo momento da trama a gente percebeu que ele não era nem mocinho nem vilão, ele ficava transitando entre esses dois mundos. Então isso foi uma proposta inovadora, você tem um personagem que você não sabe se ele é protagonista, se ele não é protagonista, ou se ele é vilão. Então trouxe um negócio diferente para a trama. Aí, desde o início da trama, a gente também acompanha a história do Zé Maria, que ele é acusado por um crime, aí ele vive fugindo da polícia, e no início da trama todos os personagens batem o pé, falam que é mentira, que ele não é o culpado daquele crime. E aí a gente vai vendo, Zé Maria vai, Zé Maria vem, e a gente não sabe se ele é culpado ainda no início da trama. Aí temos Toia, que é a mocinha da trama, vivida por Vanessa Giacomo, que faz par com o Cabo Raymond nessa novela. E logo no início da novela é contada a história de Toia, que era uma menina que era filha de um médico, eu acho, um médico, um cientista, gente, que ele inventou um negócio que ia mudar, assim, a ciência, a medicina da época. Só que esse médico acabou sendo assassinado numa chacina, na chacina de Seropédica, que eu acho que a trama diz isso. Gente, se eu tiver errado, corrijam aqui embaixo. Já faz um tempão que essa novela passou, eu posso esquecer de algum detalhe. A Toia tem essa história, né, de que o pai dela foi assassinado numa chacina, na chacina de Seropédica, e aí a gente não sabe quem matou o pai dela. A polícia concluiu que foi o Zé Maria, mas a gente não sabe até aqui na trama se foi o Zé Maria ou não que matou o pai dela. Aí a gente vai conhecendo outros personagens, nós temos Suzana Vieira interpretando ela mesma, ela faz a Desabeba, que é tipo a dona do morro, né? Ela tem várias casas para alugar, ela tem uma casa de shows,
E nessa casa de shows, ela usa a casa de shows para promover seu filho, Juliano Casarria Funkeiro, que assim, tem uns funks péssimos, que a produção assim deveria ter usado um funk pronto, porque fazer aquilo ali, ó, é um atentado com a gente, tem que ouvir aquilo ali, gente. Suave, então vem dar uma volta na nave. Gente, aquilo era estressante, bem chato. E ainda tinha duas mulheres que ficavam ali brigando pelo coração de Melô, que era a personagem da Letícia Lima, que era do Porta dos Fundos, e a personagem da Roberta Rodrigues. Roberta Rodrigues merece os papéis melhores. Ultimamente tem dado os papéis bem ruins para ela. Então, a história principal é basicamente isso. Toya é adotada por Djanira, Cássia Kiss Magro, que é assassinada logo no início da trama. Porém, a gente não sabe quem matou Cássia Kiss Magro. No final da novela, a gente vai descobrir que foi o próprio Zé Maria, que todo mundo pensava que ele era o cara bom, mas ele não era. Ele fazia parte da facção. Falando em facção era uma das histórias centrais da trama. Dentro da trama existe uma facção criminosa. E a gente tinha um personagem que era o pai, que ninguém sabia quem era. Na época que passou a novela, todo mundo queria saber quem era o pai. Todo mundo ficou, gente, meu Deus do céu, quem é o pai? Saiu matérias dizendo que ia ser a Isabela, dona do morro. Todo mundo ficou, nossa, isso seria legal, porque pegar um personagem que ninguém imagina que vai ser o pai, e vai ser, na verdade, o pai é uma mãe. Só que aí não, o autor preferiu botar o personagem óbvio mesmo que seria, que foi o Gibbons, que foi personagem de quem, gente? Qual o nome do ator? Do Gibson, que é o José de Abreu, que já era assim meio óbvio que ele ia ser o pai desde o início da trama, porque ele era rico, dono da farmacêutica, então já tem aquela conexão com a trama da Toya. Então todo mundo pensou, ele vai ser o pai. E acabou que foi mesmo, gente. Aí agora a gente vai falar do nosso lindo chip, que era Romero e Athena. Romero e Athena, gente, eles se conheceram logo no início da trama. Eles são, eu diria que o casal mais atrativo. Ó, gente, quando vocês escutavam essa música na trama, vocês já sabiam que era Romero Rômulo e Athena que estava chegando. Athena vulgo Francisneide, né, que era o nome verdadeiro da golpista. Então quando tocava essa música aqui, todo mundo sabia que era Alexandre Nero, junto com a Giovanna Antonelli, que estava chegando na trama. Então foi um casal que ficou muito marcado, porque eles viviam meio que gato e rato, sabe? Era um relacionamento que ele enganava ela ia lá e enganava ele às vezes. Ela também teve uma parceria muito legal com o Tunico Pereira, que fizeram uma parceria de comédia que rendeu muitas cenas legais, muito boas. Porém, a Athena prometeu muito, todo mundo esperava uma nova Carminha, apesar da personagem ter entregado muito. Eu acho que com o texto ainda em mãos, a Giovanna Antonelli ainda soube levar a personagem. O problema mesmo foi que quando a personagem começou a agir só para ter o Romero na vida dela, isso se tornou um pouco chato, porque a personagem não tinha uma história dela, sabe? Ela ficava o tempo todo pensando em como eu vou conquistar o Romero. Então foi meio chato essa parte da trama. Aí tem um momento que a Toya começa a ficar próxima do Romero, e aí eles viram meio que um casal. Isso seria muito estranho, porque a mãe do Romero criou a Toya. Então, na cabeça do telespectador, desde o início da novela, a gente ficava, gente, mas a Djanira criou o Romero, ela é mãe do Romero, e criou a Toya. E aí a gente criou aquela barreira de que, nossa, ali não vai ter um relacionamento. E acabou que teve, a Toya era muito burra, sabe? A Toya caía em tudo que o Romero falava. Ele falava que ia ajudar ela e ele não ajudava em nada. E ela não percebia que ela estava sendo enganada. Só ela, né? Porque aqui fora todo mundo sabia que ela estava sendo enganada. E aí essa era uma das piores personagens da trama por conta disso. Por conta da falta de inteligência dela. Aí um outro personagem que a gente tinha na trama foi o Marco Pigossi. Marco Pigossi saiu da Globo, né? Foi fazer Tidelands na Netflix. Vou botar aqui a foto da série. Aqui, gente, a foto da série. Tidelands foi fazer na Netflix. Essa foi uma das últimas novelas que ele fez na Globo, antes de A Força do Querer e Onde Nascem os Fortes. Essa última ele morreu nos primeiros meses, nem sei se conta. Primeiros meses não, né? Primeiros capítulos, a novela não ficou tantos meses assim no ar. Aí o Marco Pigossi, ele interpretava um policial assim bem burro, gente. O policial não achava nada, era difícil. Quando você pensava que ele ia, e ele não ia, gente. A gente pensava que ele ia, mas ele não ia. Então era um personagem também bem burro. Essa novela não tinha muito excesso de QI, não. Na verdade era falta de QI.
Então agora outro personagem que a gente tem que falar aqui, vamos ver se eu esqueci de alguém. Será que eu esqueci de alguém, gente? Renata Sorrah também fazia aquela clássica mulher compreensiva que era maltratada pelo marido, o Gibson. Aí no final a gente vê a personagem tomando uma atitude, depois de muito passar pela novela. Nós temos Bárbara Paz, que fazia a filha louca. Bárbara Paz no papel de Bárbara Paz, né? A personagem era cheia de traumas por conta da sua família, ela bebia, ela ficava bem louca mesmo, o marido dela também colaborava nisso. E ele também pertencia à facção, que era o Orlando. E nós temos também, quem mais que eu tenho que falar aqui? Núcleo do Marcos Caruso, tinha empregada, era clássico núcleo família Tufão, da família de classe média, que estava em ruínas. E essa era a parte engraçada do núcleo. O núcleo ficava ali, uma mesa enorme, cheia de gente conversando e tentando viver na base da pobreza, porque eles estavam falidos. Então eles precisavam achar uma maneira de conseguir sobreviver a isso. E isso era o que dava um tom cômico para a novela. Esse núcleo foi assim, foi um núcleo escrachado, né? O humor era bem escrachado, era uma cópia da família Tufão, né? O autor nem tentava esconder isso, porque ficava na cara que era uma cópia, gente. Mas eu acho que esse núcleo ainda fez melhor do que alguns outros núcleos que tinham a função de humor, que é o próprio núcleo do Melô, do funkeiro, que era para ter humor, mas não ficou muito bom não, gente. Duas mulheres se matando, elas eram amigas no início, depois elas começaram a brigar só pra ficar com ele, foi uma coisa bem desnecessária, foi bem ruim. Nós tínhamos também Débora Evelyn, que fazia Kiki. É Kiki, né, gente? Gente, é Kiki? Não sei se era Kiki, gente. Vou olhar aqui pra ter certeza, porque eu não posso falar coisa errada pra vocês, senão vocês vão me massacrar aqui embaixo nos comentários. Eu não lembro quem Débora Evelyn fazia. É Kiki, gente, eu estava certo. Débora Evelyn fazia Kiki na trama. Kiki era filha de Gibson, que desapareceu do nada. Depois, no finalzinho da novela, a gente descobre que, na verdade, Kiki tinha descoberto que o pai dela, o Gibson, era o pai da facção e por isso ele precisou isolar ela lá, pra ninguém saber. Nem Romero Rômulo sabia que ela estava lá. Ela fica isolada por um tempo, mas depois, logo no decorrer da novela, ela é descoberta e retirada de lá. E aí o pai da facção é desmascarado. Nós tínhamos também núcleo da Monique Alfradique, Bruno Mazeu e Fábio Lago. Aquele clássico grupo de humor também. Tinha 3 alívios cômicos nessa novela, gente. Isso é mais que a média. Aí nesse núcleo eles levavam turistas estrangeiros para fazer um turismo dentro da favela, né? Que naquela época estava na moda turista gringo ir na favela fazer um tour pela favela e ver como os pobres vivem. E aí esse núcleo era muito louco, porque ele passava com os microfones gritando na rua, apresentando os pontos turísticos, a birosca, apresentava tudo na favela. E aí esse núcleo também rendia umas boas cenas, até porque os personagens ficavam trocando de par, se eu não me lembro. Teve várias vezes, que acho que a personagem da Cris Viana também pertencia a esse núcleo. Aí esses 2 núcleos ficaram trocando de par durante a novela e era muito engraçado. Eu acho que era um dos melhores núcleos de humor da novela. Ou um dos piores, talvez eu esteja me lembrando mal. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Nós tínhamos também a Belissa, gente. A Belissa era a Bruna Linsmeyer. Era uma personagem também muito legal, mas que ela teve um desenvolvimento melhor no decorrer da história. Ela foi se tornando mais forte, mais dona de si, então foi muito mais legal acompanhar ela nessa reta final. A gente também tinha a personagem de Carolina Dickman, que aparecia para atrapalhar o relacionamento da Bruna Linsmeyer com o Marco Pigossi. O personagem de Carolina Dickman aparecia no meio da novela, a novela já estava andando, do nada apareceu Carolina Dickman, fez Marco Pigossi se apaixonar e ali começou aquele triângulo amoroso clássico. Já tinha o triângulo amoroso da Toia, da Atena e do Romero, né? Era só mais um para conta. E aí, gente, para finalizar a novela, o ponto alto da novela foi a vilã, né? Atena, apesar de não ter sido aquela vilã que prometeram pra gente, ela foi uma das personagens mais legais, rendia cenas boas e também ela tinha boas parcerias. O Alexandre Nero e ela já mostravam que tinham química desde lá de Salve Jorge. Então essa novela só uniu os dois novamente e mostrou para o público novamente que eles tinham química juntos.
Outro ponto positivo da novela, na minha humilde opinião, era o Tunico Pereira, que fazia um humor também muito bom com a vilã Atena. Era uma parceria que rendeu tanto que no final os dois terminaram juntos, virando Ai, gente, golpistas, eu não sei falar outra palavra, se alguém souber digitar aí embaixo. Alguém sabe o que eu ia falar, né? Eu espero. Eles viraram golpistas. Viraram não, né? A Atena só continuou sendo ela mesma. E foram lá para a Europa aplicar seus golpes. E eles continuaram juntos, enquanto Romero foi assassinado no meio da chacina da facção, que no final quase todo mundo morreu, todo mundo da facção, quase todo mundo morreu ali naquele tiroteio louco, que teve aquela cena de Romero Rômulo dançando enquanto jorrava sangue de seu corpo. Foi muito bom. E aí logo assim no finalzinho, assim, depois dessas cenas, as coisas se resolvem na novela. A Atena vai embora, tem um filho de Romero, que era o sonho dela, né? Um dos sonhos dela, ter um filho com Romero. E aí toca a musiquinha Fotogrando Ed Sheeran. E aí a gente vê a Atena chamando Romero, Romerito, Romero. Aí todo mundo pensa, meu Deus, o Romero está vivo, fomos enganados. E aí aparece uma criança, o filho deles dois, que também se chama Romero. Eu achei que a vilã, ela doou uma quantia do que ela ganhou para uma instituição de caridade que agora existe no Rio de Janeiro com o nome de Romero Rômulo, que a Toia criou, porque o Romero salvou a Toia, para quem não sabe, no meio da novela. É que não dá pra falar tudo aqui, gente. São 17 minutos que eu tenho pra fazer esse vídeo, então não posso falar tudo não. E aí a gente vê que foi um final muito gratificante pra Atena, porque ela mereceu aquele final. Foi uma personagem muito forte. A gente não podia simplesmente prender a Atena. Então, basicamente, essa foi a história de A Regra do Jogo. Não repetiu o sucesso de Avenida Brasil, mas ainda acho uma novela razoável. Não acho ruim. E gosto bastante de alguns núcleos. Então, gente, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente e acompanhe os vídeos aqui do canal. Para comentar, gente, comenta aqui embaixo, dá a sua opinião, acrescenta alguma informação, corrige alguma informação que eu dei. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!